Prontinho, agora estamos gravando oficialmente. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa revisão, agora exclusivamente o NEB. Então, estamos aí nesse penúltimo encontro de hoje, né, dessa revisão. E hoje eu quero trabalhar com vocês duas redações bem avaliadas da UNEB, porque, como eu falei, é muito difícil achar redações UNEB na internet, muito bem difícil. É assim, é um achado de achar. Tanto o NEB quanto o ESB, né? Enem não, Enem te acha com uma maior facilidade, mas redações UNEB e o ESB, não. E eu vou fazer uma avaliação dessas redações. Não, vocês não precisam se preocupar para seguir esse modelo que eu vou mostrar para vocês, essas redações, até porque a escrita é única. Então, tentem imprimir aquilo que vocês já sabem, né, já conseguem fazer, né, com maestria, com certeza. E aquilo que você perceber que é interessante que você agregar na sua redação, aí você vai poder fazer, tá? Mas não se preocupe em querer replicar aquilo que foi bem avaliado nesta redação que eu vou mostrar para vocês. Tranquilo? Durante o comentário das redações, vocês poderão também falar, né? Comentar. Pode ser pelo chat, pode levantar a mão, abrir o áudio tranquilamente. Para quem irá nos assistir depois, lá pelo YouTube, também sejam bem-vindos. Comentem depois, tá? Compartilhe. E se você ainda não está seguindo, né? Sendo inscrito no canal, se inscreva, por favor, tá? Para a gente poder ampliar nossa comunidade. A intenção é que esse canal no YouTube ele se amplie, não é? Já está até alguns planos novos, não é? Com algumas aulas direcionadas, né, gratuitas, para que vocês possam estar acompanhando, não só vocês, mas também colegas de vocês no futuro. Tudo bem? Boa noite, Alex. Como é que está você? Alex, eu esteve lá no Bernoulli essa semana, a gente não pôde se ver, mas na próxima, viu, Alex? Na próxima. Então, vamos lá. Vamos falar do tema que foi da UNEB 2022, esse tema, que foi obstáculos para a redução de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Então, esse tema foi um tema que considero relativamente bom de trabalhar, até porque o próprio recorte, quando vem um recorte, desafios, obstáculos, sempre são recortes legais, né? Porque você já entende que você pode partir diretamente com teses por responsabilização. Esse é um ponto interessante quando o recorte vem obstáculos. Também a gente pode entender e até inferir, né, que o tema está com foco no meio ambiente. Por que eu sei disso? Porque eu tenho a ideia de emissões de gases de efeito estufa. Então, fazer essa análise é importante porque daí você já começa a pensar o que você vai fazer. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente pode até pensar, tem um artigo da Constituição Federal, o artigo 225, que fala que todo brasileiro tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E que aí ele acrescenta, né, que isso é um compromisso do Estado, né, e também de toda a sociedade, o que envolve, por exemplo, sociedade civil, empresas, né, garantir esse equilíbrio. Em tese, a gente sabe muito bem que as leis elas são projetadas para um mundo ideal, no entanto, nem sempre acontece. Então, a gente pode ter fazer esse jogo, né, essa discussão a partir da própria Constituição Federal. Essa redação ela foi muito bem avaliada. Ela tirou 9,75. Então, foi uma boa redação. Ela perdeu pontos apenas na parte da norma padrão da língua portuguesa. Mas no restante, ela fechou tudo. Então, assim, foi um bom texto, né? Até pela nota em si. E assim, essa pessoa que fez essa redação, ela conseguiu ser aprovada aí em medicina. Tá legal? Então, vamos lá para ver agora como foi que ela desenvolveu, ela ou ele, né? Eu não lembro quem foi a pessoa, o estudante, como foi que o estudante desenvolveu essa redação que alcançou esta nota. Ok? Tá pequeno para vocês a letra aí? Ou tá de boa? Tá ok? Cananda, tudo bem aí? E Alex? Tá de boa, né? Então vamos lá.
Então, assim, sempre eu falo a vocês o seguinte: se puderem, tentem começar com repertório sociocultural. É um diferencial, já é um modo criativo de você começar a sua redação. Ah, mas se eu não tiver, posso preferir de outra forma? Pode sim. Você não é obrigado a começar a sua introdução com repertório sociocultural. Mas, se puder, eu sempre sugiro fazer. Tá legal? Bem, ela começou, o estudante começou, né, com as muitas águas, infindos, né? Retirada da carta de achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz, é assim, as águas são muitas, infindos, tá? Houve um problema na minha digitação aqui, tá? Retirada da carta de achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha. Esse trecho retrata a mentalidade colonial associada ao inesgotamento de recurso natural que conduziu à intensa exploração do meio já no início da formação do país. Então, ela fez aqui essa própria contextualização inicial. Bom, como eu sempre falo, não basta só trazer o contexto, é preciso também estabelecer uma relação entre o contexto e o tema. Tá? Então, por quê? O tema foi sobre efeito estufa. E até aqui, nessa contextualização, ela não tocou em nada em relação ao efeito estufa. Agora você vai perceber que ela irá fazer, ou ele ou ela, né? Irá fazer justamente o quê? Essa relação entre a contextualização e o tema para poder apresentar as teses. Bom, como é que vai fazer essa comparação? Mesmo que séculos tenham se passado desde a produção desse documento, o que seria nos dias o que seria nos dias atuais as elevadas emissões de gás de efeito estufa, senão resultado direto dessa ausência de preocupação ambiental histórica? Então, veja que ela fez uma pergunta retórica, né? Estabelecendo que desde o passado, né, desde a produção, até elevando-se à atualidade, e aí ela coloca aqui, né, a emissão dos gases de estufas, é um problema que é resultado de uma falta de preocupação histórica com o meio ambiente. Tá? Você vê que é pela pergunta retórica. Assim, tá? Agora vai colocar aqui as suas teses. O modelo produtivo ainda centrado na depredação do meio ambiente. Aqui vem um problema com o uso da vírgula. Porque esse somado junto, tá? É I. Então não precisa colocar essa vírgula aqui. Até porque da questão da concordância aqui, tá? Somado a uma política de sociedade da preservação são grandes desafios associados ao problema. Então, eu tenho um D1 e D2. Então, veja que a construção da introdução foi um pouco diferente. Tá legal? Foi um pouco diferente. E por que foi um pouco diferente? Justamente porque ela trouxe justamente em forma de perguntas. Concordam comigo? Em forma de perguntas. Mas a ideia que ela quer chamar é muito semelhante com aquilo que a gente está propondo, que é apontar o que? A tese, nesse caso aqui, por responsabilização. Contextualização, relação tema e tese, tá? E aí você estabelecer aqui as teses D1 e D2. Até algum problema? Alguma dificuldade? Dúvidas? De boa? Vamos lá. Continuando, vamos ver agora como ela foi que ela desenvolveu o D1 e o D2. Tá? Então, veja só, de início, nota-se uma relação direta entre a problemática, né, da emissão dos gases de efeito estufa e o histórico alinhamento brasileiro à preservação do meio ambiente. Então, veja que ela foca no aspecto, né? Ela destaca o problema e vai focar justamente nessa visão alheia ao quê? Ao histórico brasileiro. Tá legal? Bom, ao tomar como base os estudos da historiadora Lilia Schwarzman, né? É bem complicado esse nome dela, segundo que o Brasil, devido à semelhança, então aqui tem a crase, né? Ó, devido à semelhança com a estrutura colonial, conquistou em 1822, tá, ó,
Não a formação de uma nação com ideais coletivos, mas sim um Estado, né? Nota-se que desde o ciclo da cana-de-açúcar, no século XV, até o ciclo do café, no século XX. Então, aqui, ó, tem uma vírgulazinha aqui, tá? Aqui você não tem essa vírgula. Então, veja que alguns problemas, o problema da maneira geral foi sempre na questão da pontuação, tá? Nota-se, cadê aqui? Do café, a questão ambiental nunca foi, de certo, uma preocupação. Então, ela, para poder explicar essa relação da tese que ela colocou da problemática do efeito estufa, tá? Ela trouxe explicação histórica, até para linkar com a pergunta que ela fez. Então, ela fez aquela retomada da pergunta e ela foi sustentando com vários períodos históricos, que é uma possibilidade de você montar um argumento. Se você tem fatos históricos que te dão sustentação para essa visão, para justificar esse ideal, você pode utilizar. Então, observe que o nível de informação dela vai ser muito alto. Então, quanto maior meu nível de informatividade, maior pode ser a minha precisão no meu argumento também. Porque isso vai dar credibilidade, vai dar sustentabilidade às minhas ideias, tá? Mas não é só isso. Desse modo, por não haver uma reforma socioeconômica, ó, ela colocou, ó, 22, não foi? 1922, século 20, século 15, e agora ela vai partir para o século 21. Como falei, toda vez que você trabalhar com um evento histórico, você precisa trazer para a realidade. Caso contrário, fica uma lacuna na sua argumentação. Por quê? Porque você precisa ter um olhar crítico para a realidade, porque o passado já passou. E nem sempre o problema do passado se repete totalmente no presente. Daí que você precisa trazer para o presente justamente para perceber avanços ou retrocessos, tá? Bom, então vamos continuar. Desse modo, por não haver uma reforma socioeconômica que fosse capaz de diminuir os efeitos da colonização, evidenciou-se, então, nesse caso aqui, outro probleminha aqui que foi esse ponto e vírgula. Por quê? Esse ponto aqui não pode ficar aqui nessa estrutura. Aqui só seria apenas uma vírgula. Tá? Evidenciou-se no século XXI a formação do que a própria lei chama por país dos eufemismos, tá? Em que os problemas não são tratados com a devida importância, dificultando a sua resolução. Logo, agora vai chegar à conclusão. Então veja que foi o problema da causa, né? Nós temos a causa histórica não sendo resolvida. Não é assim? Logo, ainda que não haja uma crença generalizada de que as águas são infinitas, é que eu esqueci de colocar essa palavrinha lá, hoje tem-se um governo e uma sociedade que, por fatores históricos, trata a prejudicial emissão desmedida de gases de efeito estufa sem a devida importância, configurando-se um obstáculo. Penso que poderia trabalhar um obstáculo, né, mas a banca entendeu que aqui foi o suficiente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, é justamente que a lógica trabalhada foi causa e efeito, tá? Causa e efeito. Como foi fundamentou a partir de uma visão histórica, comparando com o presente. Nada mais além disso. E observe que é justamente a mobilização de informações que trará justamente ali um diferencial no seu argumento, tá? Tanto mobilizar as informações, como organizar as informações. Então, ela organiza muito bem, né, esse passo a passo da argumentação. Ok? Até aí alguma dúvida? O que acharam desse argumento, desse parágrafo argumentativo? Você gostou? Você achou que ficou muito grande? Difícil? Daria para fazer pouco semelhante ou semelhante? Isso. Jamile falou que ela achou bem complexa essa estrutura. É isso. Por isso que eu falo que nem sempre você vai precisar copiar a ideia, tá? Muito bem trabalhado não conseguiria, não. É isso. Então você pode, com a sua forma, a lógica está em você dar profundidade das ideias.
é justamente isso. Então você não precisa fazer igual, mas isso foi uma estratégia que ela utilizou. E Cananda, o que, é que você achou, Cananda, desse D1 aí? E aí o que acontece? Aquelas estruturas que você já tem trabalhado também é suficiente para você poder argumentar. Tá? Então não se sintam pressionados a querer fazer um argumento semelhante ao que ela fez. É só uma das possibilidades. Eu estou fazendo um evento aqui que alguém foi bem avaliado. Tá? Achei complexo também, mas não consegui fazer. Eu imagino. Tá? Sem problemas. Vamos lá. Argumento 2. Olha esse argumento 2. Outro sim tem um sistema político-econômico que não alia desenvolvimento ambiental ao desenvolvimento da economia. Dessa maneira, apesar de o Brasil estar entre as maiores economias do mundo, de acordo com o Fundo Monetário Nacional ou Internacional, FMI, não se pode afirmar o mesmo quando se trata de estatísticas de preservação ambiental. Talvez esse argumento aqui esteja muito mais parecido com aquele que vocês trabalham, né? Porque você vem aqui trabalhando aqui o contra, né? A oposição, e aqui você vem com a explicação. Porque quando você coloca aqui esse uma vez que, um pois, né? Um porquê, você mentalmente já sabe que você vai apresentar ali uma explicação, uma justificativa. Uma vez que, aí você mostra uma causa, né? O país não cumpriu os objetivos da Agenda 21, da ONU, que tem por principal finalidade a redução dos gases, das emissões de gases de efeito estufa. Isso se explica, então ela vai trabalhar, não é, justamente o motivo e vai poder aprofundar ainda mais o motivo. Isso se explica, pois, aqui tem um problema com a vírgula, né? A vírgula é sempre antes da conjunção, ó, pois mediante o sistema econômico predatório, o investimento em tecnologia para a geração de energia limpa no país ainda é muito o quê? Escassas. E os combustíveis fósseis, ó, ainda que não constituam a matriz energética dominante, né, ó, contribuem. Então, aqui tem um problema com a vírgula aqui e concordância. Contribui significativamente com os altos índices de dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa na atmosfera. Então, a lógica, qual foi a lógica dela? Causa e efeito, tá? Esse foi mais fácil, não foi? Do que o anterior, mas, como eu falei, são estratégias, né? São possibilidades. Então, observe que ela mobilizou informações, ela trouxe um dado, né, um dado aqui do FMI, ela confrontou esse dado, mostrou que isso não se aplica no país, mostrou o motivo e detalhou ainda mais o motivo disso não acontecer, do Brasil não cumprir os objetivos. Legal? A proporção que o Brasil não cumprir o objetivo, ele vai ter um problema, né? E aí vai ser justamente o alto índice de dióxido de carbono, que é o responsável pelo efeito estufa. Então, esse foi um argumento que ela fez do D2. Tudo bem? Vamos lá. Na conclusão, olha o que vem na conclusão. Portanto, é necessário sim se preocupar com as emissões de gás de efeito estufa, pois são altamente prejudiciais. Portanto, deve haver um cuidado individual e coletivo voltado à questão, voltado a algo, né? À questão. E, aqui essa vírgula não é aqui, e, sobretudo, governamental. O governo deve promover maiores investimentos a redes de geração de energia limpa, porque foi o que ela discutiu, não foi? Bem como subsidiar ações que instaure a preocupação necessária no imaginário da sociedade, do país, dos eufemismos. Então, ela retomou uma fala que ela disse no D1, para que lidem seriamente com a questão ambiental. Afinal, já é século XXI, hora de romper com o passado. Tudo bem? Então ela fez um link lá, até retomando, né, o que ela colocou, porque lá no passado começou um processo, ela falou desse passado no D1, e ela agora fez também, está destacando esse senso crítico aqui. Então foi um texto bem construído, que mobilizou muitas informações, que trouxe uma relação causa e efeito nessas explicações, né, em relação presente e passado. No D2 também mostrou essa questão aqui
que envolve essa política econômica também. Tá? Então, foi um bom texto. É um texto que foi bem avaliado. Tranquilo? Até alguma dúvida? Isso, a frase de efeito no final ficou top. Então, ela mantém a circularidade, né? Então, você vê que ela, como se fosse, ela retomou, ela foi retomando justamente aquilo que ela colocou na introdução, só que agora confrontando. Então, ficou uma frase de efeito bem legal. E ela utilizou essa expressão aqui, né? Afinal. Né? Afinal, já. Aqui eu tenho um marcador, né? Que eu vou chamar aqui desse conectivo, que dá aquele pressuposto, né? Já é século XXI. Então, isso mostra a necessidade de romper mesmo com esse passado. Tudo bem? Vamos lá, próxima redação? Nessa próxima redação, o estudante ele tirou 9,25. Vamos observar nessa redação aqui que houve algumas falhas justamente na argumentação, tá? E a argumentação e nesse senso crítico e da criatividade do texto. Então ele perdeu aqui 0,75 pontos. Não foi uma perda tão grande, mas foi uma perda que diferente da anterior. Tá legal? Vamos lá. Na introdução, teve aqui um repertório que eu vou chamar um clássico também, né, muito utilizado, mas vejam que muitas vezes não tem essa daí repertório clichê, que tá, é a forma como você trabalha ele, tá, gente? Trabalha. Por que será que a gente teve uma discussão muito grande com o Thomas Hobbes, né? Aqui da Utopia? É porque muitas vezes as pessoas estão usando esse repertório e copiando as frases, como estava na internet, sem nenhum tipo de cuidado, nem de mudança, nem de imprimir o seu tom de autoria em relação a esse repertório. Até porque todo o repertório que você traz é sua mobilização pessoal. Né? Então a gente não pode dizer que o repertório por si só é clichê. Não. É a forma como a gente vai utilizar aquele repertório que vai ser o diferencial. O hino nacional, escrito por Osório Duque Estrada, exalta as qualidades de um país conhecido por ser gigante pela sua própria natureza. Apesar do tom idealizado, comum em produções como essa, é evidente que o Brasil realmente é um grande detentor de riquezas naturais, mas, ainda assim, é muito negligente no que tange aos problemas ambientais. Então, a gente já vê como foi feito isso aí, né? Como acontece no caso do efeito estufa. Então, ele já destacou aqui um pouco do tema. Aqui já mostra um posicionamento, né? Mostrando que o país é negligente em relação aos problemas ambientais e aí focando no tema. Com base nisso, torna-se imprescindível analisar os principais entraves que dificultam a redução das emissões de gases de estufa nesse país, que, apesar de ter uma natureza tão vasta e exuberante, é falha nas demandas ao meio ambiente. Então, observe que ele não deixou claro, né, como eu gosto sempre, né, D1 e D2. Ele deixou que vai analisar o que? Os entraves que dificultam. Isso a gente vai conhecer esses entraves quando a gente observar o D1 e D2. Mas a gente já está sabendo que uma posição inicial dessa tese é que há uma negligência, tá? Então, a gente já sabe uma posição inicial. Tudo bem? Isso é uma forma de também se fazer. Eu, particularmente, gosto que deixe já claro para a sua banca aquilo que você vai discutir em D1 e D2. Por que eu falo isso? Primeiro, gente, a banca vai avaliar várias redações. Então, quanto maior você facilitar a vida deles, melhor será. Então, deixe logo claro para o seu leitor aquilo que você quer dizer em D1 e D2. Por quê? Quando ele for ler, ele vai buscar essas informações. Tudo bem? Vamos lá. Nesse sentido, é fundamental destacar que a presença de uma mentalidade predominantemente capitalista reverbera na aceleração do efeito estufa. Então, observe que a tese foi justamente, né, para fundamentar a omissão do Estado, ou a omissão em relação ao efeito estufa, é o que? A visão capitalista, que foi aquela tese que eu falei com vocês. Tese é um argumento que pode trabalhar no nosso texto. Porque em tudo na nossa vida envolve dinheiro, não é assim? Envolve quem quer ganhar, quem perde. Então, temas que envolvem o meio ambiente, a gente pode muito bem focar no aspecto do capitalismo. Tá legal? Sem dúvida, isso se justifica porque, assim como é estudado pelo economista
Maria da Conceição Tavares, o Brasil prioriza o crescimento econômico em detrimento de um desenvolvimento mais amplo, que integre os pilares econômico, sociais e ambientais. Então, essa foi uma frase aí. Então, a autora vai destacar o Brasil como um ser que só foca no econômico. Tá? Sob esse viés, percebe-se que reduzir a emissão de gases responsáveis por acentuar o efeito estufa acaba não sendo prioridade no país que valoriza o lucro auferido e, por conseguinte, põe as pautas do meio ambiente em segundo plano. Desse modo, fica mais claro ainda o porquê de o Brasil, mesmo sendo a 12ª maior economia do mundo, conforme dados divulgados pelo FMI, ocupa a posição 69 do Índice de Desenvolvimento Ambiental, realizado em 2021 pela Universidade de UEA, tá? Então veja que a ideia dela foi boa, né? Não tem muito segredo, não. Ela mostrou uma responsabilidade, né, de uma visão econômica, de um pilar econômico, mas penso que talvez aqui nesse texto faltou trabalhar mais a quem são os interessados, né, por esse lucro, né? A quem é beneficiado com essa visão econômica, que ele poderia justamente ser o ponto crítico dela também, justamente focando justamente no setor do agronegócio, né? Que às vezes há uma questão, essa mentalidade no país de apenas, né, favorecer a esse grupo, a grupos, né? A grupos. E não ter um foco justamente nos grupos que envolvam ali o meio ambiente. Então, talvez faltou nesse texto aqui mais informações, né? Porque ela fala justamente que você tem aqui, né? O Brasil prioriza o econômico em detrimento do social e do ambiental. Ela coloca que percebe-se que a redução de reduzir o gás, percebe-se que reduzir a emissão de gases responsável por acentuar efeito de estufa acaba não sendo prioridade. Então, qual é a prioridade do país? Né? Nessa visão lucrativa, em um lucro auferido, quem de fato ganha com esse lucro aqui? Isso não ficou claro para a gente. Então, por isso eu falo, toda vez que você puder especificar o máximo as suas ideias, melhor será. Nunca deixe que a banca tente prever aquilo que ela está dizendo. Quanto mais você for específico, melhor ainda. Por mais que tenha mobilizado informações, né? Mas ainda não ficou ainda tão consistente como no anterior. Então, por isso que eu falo, quanto mais você for específico, especifique. Se você coloca um lucro, esse lucro, quem é que é beneficiado com esse lucro? Né? E geralmente, quem é beneficiado com essa visão que é capitalista, justamente nesse controle da redução do efeito de gases estufas, tem uns setores que é beneficiado. Tá? Então, por isso que algumas pautas passam com maior facilidade e outras não. Então, toda vez que existe uma pauta ambiental que é travada, por exemplo, agora, tem uma pauta que envolve que os resorts possam assumir ali a areia da praia, por exemplo, né? Então, o governo transferir, eles vão pagar. Então, quem beneficia? Quem é beneficiado por isso? Né? Então, foi uma pauta que vai beneficiar muito mais um setor da sociedade do que outro. Tá legal? Então, ficar sempre atento com essas informações. Mobilize mais informações, né? Trabalhe mais especificamente. Isso vai te garantir maior consistência. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não, é? Bom, vamos lá para esse D2, tá? Olha nesse D2 o que aconteceu. Além disso, convém pontuar que o efeito estufa é agravado devido à persistência, devido a, tem uma crase aqui, tá? De um modelo educacional falho. Também é uma tese muito clássica, tá? Então vamos lá. De fato, não há como hesitar. A educação possui papel primordial na formação de seres críticos e pensantes e, portanto, não deve ser anacrônica. Ideia estudada, inclusive, pelo filósofo Mário Cortella. Sendo assim, nota-se que a educação de qualidade deve se adequar às demandas da atualidade, sobretudo sustentáveis,
de modo a formar indivíduos que se responsabilizem por reduzir a emissão de gases de efeito estufa através de simples atitudes do cotidiano. Mas não fica claro para a gente quais são essas simples atitudes do cotidiano, tá? O que seriam as simples atitudes do cotidiano? E que cobrem mais medidas de autoridades responsáveis, né? Aí fica, cobrem como, né? Então a gente não sabe. Entretanto, não é isso que se observa no Brasil. Um país que, infelizmente, carece de um processo educacional, né? Precarizado, que pouco se volta para o intelecto e para o desenvolvimento de uma consciência ambiental nos seus cidadãos. Mas não fica claro para a gente por que nós temos esse processo precarizado, né? Ela falou aqui de um ensino anacrônico, tá? Mas por que será que tem esse ensino anacrônico, né? Falta investimento? Então, assim, será que hoje nas escolas, as escolas não debatem no momento a educação ambiental? Então, algumas vezes, precisamos também fazer ponderações, porque hoje em si, o Brasil também, as escolas já trabalham com a visão ambiental, mas não é totalmente. É claro que a gente podia ponderar isso, mas não fica claro para a gente quais atitudes deveriam ser tomadas no cotidiano. Seria o quê? Consciência ambiental? Seria reflexão de como utilizar os lixos? Seria questão de consumo? Tá vendo como isso aqui ficou uma lacuna? Essa expressão simples atitude do cotidiano. Olha essa parte aqui. Carece de um processo educacional precarizado. E por que isso? Quem é o responsável por isso? É o Estado que é responsável por isso? O que o Estado poderia ter feito? Não investe em educação ambiental nas escolas? Então, esse argumento aqui, por mais que ele tenha uma ideia, trabalhar em relação causa e efeito, que ele se adeque ao tema, que ele toque nos pontos principais, né, do problema, mas ele faltou consistência. Tá? Por isso que aquelas perguntas importantes que eu faço para vocês. O que é que você vai discutir? Por que acontece? Quem é o responsável por isso? Né? Qual é o efeito? Quem são os afetados? E como serão afetados a curto e a longo prazo? Quando você responde essas perguntas, seu argumento vai ficar sempre consistente. Você não deixa ela no seu corretor ficar pensando, isso aqui não ficou criativo, isso aqui não ficou bem aprofundado. Legal? E aí, o que você achou desse argumento aí? Quais são as suas opiniões aí? O que você faria nesse ponto aqui? É um bom argumento, né? Só que não deixa nisso. Só que vai deixando lacunas, né? Eu penso que as lacunas ficou. Isso, falta alguma coisa. Tive... A primeira coisa que eu vi foi essa simples atitude no cotidiano, né? Então, isso a gente precisa deixar claro. Né? Essa é a informação que precisa deixar mais evidente para o leitor. Tá? Penso também que deixou, ela ficou, gastou muitos espaços nesse ponto aqui, dessa contextualização, né? Até porque depois ela retoma de novo, e quando esse fato aqui é o ponto mais crítico, ele está aqui. O ponto crítico está aqui. Mas essa parte aí não ficou tão aprofundada como deveria ser. Tá? Então, por isso que precisa ter super atenção em relação a isso. Em conclusão, foi da seguinte maneira: em suma, evidencia-se que são necessárias medidas capazes de mitigar o quadro atual. Para tanto, o Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Educação, deve elaborar estratégias que visem a formar uma consciência coletiva acerca das temáticas ambientais. Então, veja que a ideia central era justamente o quê? Um problema lá é a ausência de projetos na escola, que deveria problematizar sobre isso. As escolas, às vezes, ela é anacrônica, mas ela falta. Por que isso acontece? Porque falta planos ambientais ou uma matéria específica nas escolas, dentro do currículo. E a discussão seria justamente no plano curricular, que ela acabou não fazendo isso no seu argumento. Que visem a formar uma consciência coletiva acerca das temáticas ambientais. Observe que ela faz aquela retomada, né? Para fazer esse link entre D1 e D2. Com efeito, essa proposta será caracterizada por meio de um
projeto. Lembra que eu sempre falo, né? Dê um nome ao seu projeto. Porque isso é bom dar. Se você sai um pouco do senso comum e você mostra um pouco sua criatividade. Projeto Nacional de Combate à Aceleração do Efeito Estufa, o qual irá, com auxílio de palestras e de oficinas, estimular os indivíduos a diminuir a emissão de gases estufas, reconhecendo a relevância das ações. Isso será feito a fim de fazer com que atitudes na esfera micro exerçam forte impacto. Isso aqui foi um erro de digitação. Tá legal? Então, observe que a proposta de intervenção aqui dela aqui é semelhante do Enem. Né? Semelhante do Enem. Mas, como eu falei, vocês não precisam, para o NEB, se preocupar em fazer uma intervenção com todos os elementos igual do Enem. Se faltar detalhamento, não tem problema. Mas, se você quiser fazer, que é uma estrutura que já te deixa confortável, você pode fazer tranquilamente. Ok? Até aí alguma dúvida? Não, né? Então vamos para o tema da semana. Esse foi um tema da semana que eu quero escolher para vocês, que é causas e consequências da dependência em jogos de aposta online. Como eu falei, é um tema muito atual. Inclusive teve um tema, se eu não me engano, que foi da FUVEST, não, foi um vestibular de São Paulo, USP, que trabalhou justamente com essa ideia, né, com esse eixo temático dos jogos online. E é um tema que está em alta, tá? É um tema que está em alta. Não estou dizendo que aqui isso será o tema da redação da UNEB, mas vamos trabalhar com esse tema aqui para a gente poder pensar um tema atual e como a gente poderia discutir esse tema, né? Quais teses poderíamos trabalhar. O tema, de modo geral, ele está muito já bem definido, o que você deve fazer. Você deve apontar as causas, então pode ser D1 e D2, né? Para cada D1 e D2, você vai colocar uma causa e uma consequência, tá? Da dependência dos jogos online. Toda vez que você ouvir a palavra dependência, a gente já está sabendo que um dos campos a ser trabalhado é em que campo temático, quando fala em dependência. Qual seria um eixo temático aí quando falar a palavra dependência? Alguém sabe aí? Saúde, não é? Então a gente está sabendo, ó, a gente está sabendo que esse problema é um problema de saúde. Só que é um problema, não é um problema só de saúde. Eu tenho um problema que envolve jogo. Se tem jogo, tem dinheiro, não é verdade? Se tem jogo, tem o quê? Tem dinheiro. Então, esse repertório, esse tema, também está no foco da economia. Concordam comigo? Então, observe que a partir dessa análise inicial, está sabendo que a gente tem um fator econômico e eu tenho um fator saúde. Está sabendo aí justamente sobre isso. Mas é justamente essa visão da dependência que a gente está vendo, né? Toda vez que vem a palavra dependência é algo negativo, a gente vai observar como essa questão econômica tem afetado justamente um dos pontos que pode ser a questão da saúde. Mas não só saúde. A gente está aqui pegando um ponto só que é a saúde. Mas já vê que a questão familiar, a questão também social vai ser impactada também com os jogos online, tá? Então, os jogos online virou uma febre nacional, né? Virou uma febre. E a gente vai poder pensar o seguinte, que as apostas, na verdade, elas, quando a gente vai pensar em apostas, né? Vocês gostam de jogar? Ou nunca jogaram aí? Não, né? Alguém já viu um jogo da aposta? Tem um tal do Tigrinho, que é o mais famoso atualmente, né? O Tigrinho é o mais famoso. Mas as apostas só bingo com a família, olha aí. E é isso, né? As apostas sempre fizeram parte da nossa vida, né? A vida do brasileiro, apostar em algo. Desde o Brasil Colônia, começou os primeiros movimentos de apostas, com as corridas de cavalo, por exemplo. Então, a tradicional dos corridas dos jogos, né? Se via muito em filmes. Quando você vê. Tem um filme brasileiro que fala sobre isso. Rapaz, no brasileiro, eu esqueci o nome agora. Com o Leandro Hassum. Que ele apostou num cavalo que não ganhou, né? Ele apostou todo o dinheiro, então ele ficou pobre com apostas, né? Então, assim,
as apostas sempre fizeram parte da vida do brasileiro. Todos os anos, né, o brasileiro é movido no final de ano a fazer aquela fezinha, né? Lembra disso? Em relação aí à Mega Sena acumulada, né? E você vê que as pessoas fazem filas. E por que as pessoas fazem filas? Porque para cada pessoa ali presente naquelas filas, ali há sonhos, né? E é justamente porque as apostas, de alguma forma, elas tendem, na verdade, né, a trabalhar com essa questão econômica, da economia. Além de movimentar uma economia no geral, ela pode mudar a vida do apostador. Então, o apostador, ele tem sempre uma expectativa. É o sonho, né? O sonho de ter uma vida independente. O sonho de nunca mais precisar trabalhar. Quando você pergunta à pessoa na fila da aposta na Mega Sena, se ele ganhar na Mega Sena, o que, que ele faria? E você vai ver que as perguntas e as respostas serão muito previsíveis. Eles irão parar de trabalhar naquele lugar, irá comprar uma casa na praia, um iate. Alguns irão, né, viajar pelo mundo. Outros irão, por exemplo, ir para muitas festas. Outros irão comprar um avião, ajudar a família. E isso acontece muitas vezes, né? É basicamente isso. Também nesses apostas a gente percebe que boa parte deles, quando ganham, uma parte também viram pobres depois, porque eles não conseguem lidar com tanto dinheiro. Então sempre vai aparecer alguém sabidão, né, para poder gerenciar, e muitos passam a ter ali é, ações que de fato vão jogar dinheiro fora. Enfim, é basicamente isso. Então, assim, as apostas movimentam a economia, no Brasil também. Eu estava até notando um dado que as apostas online movimentou mais ou menos 4 milhões, 4 bilhões no Brasil, segundo a FGV. Então é muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido, gente. É muito dinheiro. As apostas também têm uma visão de ser um entretenimento. A gente joga às vezes para poder divertir. Às vezes mesmo eu gosto de passar aquelas maquininhas do shopping para poder pegar um urso. É uma aposta também, né? Ali é uma forma da gente falar assim: um dia eu gastei 10 reais, véio, 10 reais naqueles ursinhos. E é engraçado que a garra, né? Você vê que tudo é muito manipulado às vezes. Porque a garra frouxa, por mais que você esteja na porta para pegar, e às vezes solta. Mas é uma visão de entretenimento. E muitas vezes a gente vê isso hoje, não é? Os jogos, eles têm aquele caráter de ser do entretenimento. As plataformas criaram um mecanismo que parece ser algo divertido jogar, não é? De fato, passa a ser também. Mas passa a ser também algo arriscado jogar. Ser é algo arriscado. E como falei, a aposta faz parte de uma cultura do brasileiro. O brasileiro, por natureza, gosta de apostar, gosta de jogar. Historicamente, vem o jogo do bicho, jogos de azar, as rifas, os bingos, né? Isso faz parte da cultura do brasileiro. O problema vai ser depois, que eu vou falar daqui a pouco. Mas as apostas, elas convivem ali entre o legal e o ilegal. E se for para pensar bem, os jogos de azar, até antes de 1946, era legalizado. Mas em 46, teve um presidente, Eurico Gaspar Dutra, né, e ele resolveu transformar as apostas, né, os cassinos. Então, o Brasil foi um grande lugar de cassinos, como algo assim ilegal. E aí fica aí entre a legalidade e a ilegalidade. Atualmente, os jogos, né, principalmente as apostas aí, houve uma regulamentação no mundo online, que já foi discutido daqui a pouco, tá? Mas fica sempre assim, entre o legal e o ilegal. E aí entra um problema nas apostas. É porque as apostas não é só economia, não é só entretenimento, não é só sobre cultura, não é apenas sobre o legal ou o ilegal, mas também envolve saúde. E aí esse vai ser um grande questão, porque a gente fala de dependência. Porque cria um vício. E a gente vai ver que muitas pessoas, eles estão apostando a todas as suas vidas financeiras em jogos, que a gente vai falar sobre apostas online e dependência. Gente, o que tem de pessoas na atualidade se prejudicando financeiramente diante da dependência dos jogos não está brincadeira. É uma coisa muito séria. Recentemente eu estava ouvindo no Uber, tá?
o cara tava conversando com o outro e eu estava, não é que eu sou curioso, mas eu estava ouvindo a conversa, assim, do cara falando. E aí mostrando que o cara, ele tava conversando com outro amigo, olha aí, Alex é Rio, né? E aí ele conversando com amigos, e o cara deu um baque no outro, né? Nos amigos todos, vendeu casa, vendeu carro, perdeu não sei quantos mil apostando nas plataformas online. Porque parece que é assim, é aquela sensação de que você pode ganhar mais. Você vê que parece ser uma isca, né? Que te prende esses jogos online, né? Você começa colocando R$ 1. E aí, quando você começa, ganha R$ 1, aí você ganha lá R$ 100, em uma sentada só. Você ganha R$ 100 colocando R$ 1 no joguinho. E aí você começa, né? O popular olho grande, né? O sete pecado capital da usura acaba atiçando o cara. Bota um pouco mais, né? E ainda começar a botar um pouco mais. Bota um pouco mais e perde. E quando perde, aí você colocou 200, perde 250. Agora você começa agora a sua caçada infinita, né? A caçada infinita para poder recuperar o dinheiro. Porque é justamente o que acontece. As pessoas de baixa renda, quando eles estão indo para o jogo online na perspectiva de buscar uma melhoria de vida, ou de buscar um dinheiro rápido, quando ele perde, a tendência é ele buscar forma de recuperar o dinheiro. Porque aquele dinheiro, às vezes, era o dinheiro da comida, era do aluguel, era o dinheiro do gás. Não é isso que acontece? Então, começamos a ver alguns problemas envolvendo jogos online. E a questão da dependência, porque gera um vício, né? Um vício muito grande. É como se fosse você ativar a sua dopamina pelo prazer de ganhar, né? E a dor do perder, na verdade. Então, ao mesmo tempo que ela vai trazer, elevar o seu nível de dopamina com a sensação do ganho, isso vai gerar sua dependência, você vai querer sempre mais querer ter aquele prazer de ver aqueles foguinhos subindo, né? Você ganhou, parabéns, você sai correndo, divulgando. Também as dependências causam dores. Então, não é só felicidade. Aí você pode trabalhar o quê? O jogo de palavras. Olha o jogo de palavra. A dependência pode gerar alegria, é, essa alegria, mas pode ser, sim, porque eu posso querer repetir sempre essa mesma sensação desse primeiro ato que eu ganhei, tá? Por que será que cada vez mais, o que é um prazer, né? O prazer você quer ter aquela sensação de satisfação. Então, todas as vezes que você tem uma sensação de prazer, você quer repetir. É por isso que o viciado ele vai ter um viciado de droga, ele se vicia. Porque ele quer repetir aquela mesma experiência na primeira vez. E às vezes não vai conseguir, ele vai ter sempre que aumentar a dose. Então, no jogo, muitas vezes online, nas apostas online, para você às vezes repetir aquela experiência de alegria, você vai precisar cada vez mais investir dinheiro. Porque a proporção que você está perdendo, e você quer buscar essa expressão da alegria, da dopamina, você vai ficando viciado. E você vai causar dor. Dor em alguém ou dor em você mesmo. E aí, tudo bem aí essa reflexão inicial aí? Entre a relação dor e alegria com a dependência? Né? Então vamos lá. Então a gente pode apontar aqui algumas causas, né, para essa dependência e algumas consequências. São muito fáceis de você discutir esse tema aqui. Primeiro, a gente tem que pensar na facilidade do acesso. Hoje nós estamos no mundo mais da globalização, da tecnologia, da cybercultura. Né? E nossa cybercultura, o que a gente tem na nossa cybercultura? É justamente um mundo que é de facilidades, no mundo virtual. As fronteiras para se jogar hoje, você não precisa mais ir para a lotérica para poder fazer uma aposta. Precisa? Não precisa. Você não precisa mais de comprar um cartão do bingo para fazer uma aposta. Ou esperar, por exemplo, uma semana para poder saber o resultado. Atualmente, esse acesso facilitado te permite você jogar 24 horas por dia, gente. Isso aqui é algo absurdo, né? 24 horas por dia jogando, apostando. Pode isso acontecer?
Pode, porque na tentativa de você buscar a experiência do prazer e da alegria em ganhar e na mudança de vida, você pode investir muito tempo. Isso tem a ver com a facilidade do acesso. Então, a tecnologia facilitou, né, a gente já poder pensar justamente a partir do pensamento da Revolução Industrial, da Revolução Técnico-Científica Industrial, a quarta revolução, que, de certa forma, houve ali uma globalização do acesso, com internet muito mais rápida, muito mais veloz, o que permite, em tempo real, estar fazendo transações em tempo real. Então, hoje você ganha dinheiro no Pix, na sua conta, rapidamente. Então, essa facilidade do acesso também é um cenário propício, né? Para o quê? Para a dependência. Tá? Porque eu tenho 24 horas de acesso para poder apostar, para poder investir, para poder aventurar. É como se fosse uma odisseia, que você navega por um mar sem saber de fato o que te espera no alto mar. A gente pode ver essa comparação aí, né? Essa alegoria aí. Então você vai nesse mundo virtual, é um mar, né? É um mar de aventuras. E que você não sabe se de fato você vai encontrar tempestade, você vai encontrar um mar de felicidade para uma navegação nas apostas, né? Um navegar nas apostas de modo tranquilo, né? Ou se você vai encontrar os ventos ou tempestades da desilusão, que vai te levar a um mundo cada vez mais de sofrimento com essa dependência, né? De querer sempre apostar e ganhar. Então, esse é um problema, né? E esse acesso, às vezes, tem a ver, e a gente pode ter uma crítica, que é a questão com a própria regulamentação, que hoje já existe uma lei que regulamente essa questão das casas de apostas, mas muitas vezes não há tanta fiscalização ou campanhas educativas para poder orientar as pessoas como proceder nessas questões, para evitar justamente o quê? Evitar a dependência. Porque a dependência é o grande perigo disso aqui. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. E a gente pode ter responsabilizar o Estado justamente com essa questão aí que envolve esse acesso. Tá? Então você vê que muitas vezes crianças e adolescentes estão jogando, embora a lei não permita que crianças e adolescentes joguem, né? Então tem a faixa etária, mas a gente sabe que as pessoas burlam as leis, né? Burlam as leis. E isso a gente pode até culpar o Estado aí nessa questão, ou a própria família, muitas vezes, se você se referir a adolescentes jogando, que também é um grande perigo, tá? Outra causa desse problema, coloquei algumas causas, tá? Você pode até pontuar outras. Mas a gente pode pensar sobre o marketing agressivo das casas de apostas. Gente, fica cada vez mais evidente que as casas de apostas têm apelado muito, 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 muito para nos tornar dependentes e viciados em jogos online. Se você perceber no jogo, no Brasileirão, né, na Série A do Brasileiro, dos 20 times, parece que 18 são patrocinados por bets, são casas de apostas, né? Influências digitais estão sendo utilizadas, embora a lei proíba que as casas ou as empresas usem figuras públicas para tanto para divulgação, mostrando que eles de alguma forma já venceram na vida com aquele tipo de jogo. Mas na prática, a gente sabe que isso não acontece. A gente vê muitos aí, um tigrinho, vários influenciadores divulgando as apostas, né? Divulgando, dizendo que você deve tomar cuidado, mas não é suficiente, né? Você vê que o apelo para você, a informação, né, joga com moderação, é apenas um disfarce para poder dizer que tem preocupação com o jogador. Mas o incentivo maior, o apelo maior é para você jogar. Porque da produto comercial, de exemplo, de 30 segundos de comercial, só no final que vai aparecer uma mensagem bem pequenininha no canto ali da tela, jogar com responsabilidade ou jogar com moderação. Ou seja, visivelmente a maior ênfase está em você jogar. A sedução para você jogar, a sedução para você ganhar,
a solução para você ter alegria, mas esconde as dores, tá? Então, os marketing agressivos, eles só transparecem o quê? A alegria, mas ele esconde as dores, tá? Esse é um ponto que vocês podem trabalhar nessa relação. E aqui tem a ver muito, né, com a visão do quê? Do lucro. As empresas, na verdade, estão preocupadas apenas com o lucro. Elas não estão preocupadas nem um pouco com o bem-estar ou com a saúde daquele que joga. Porque se algo causa dependência e eu continuo incentivando a jogar de modo desmedido, com certeza a visão é do lucro. E de falar de um lucro sem ética. Né? Sem ética. Tudo bem? Então são palavras que vocês poderão utilizar, como sempre vou dizer a vocês. Tentem olhar de modo mais crítico possível o problema. Não vá apenas pelo óbvio. Tente ver outras possibilidades também, tá? Então, sempre para você ter uma informação nova e diferente. Além disso, uma outra causa que a gente pode pontuar é a pressão financeira e a recompensa imediata. Como eu falei, nós estamos num país que economicamente é um país de quebrados. Não é? Essa é a grande verdade. Na sua maioria de quebrados. Houve uma pesquisa recentemente aí que as pessoas estavam usando Bolsa Família para poder jogar. E era um montante muito grande, a ponto do governo acender um alerta sobre isso, né, acerca desse processo de usar a Bolsa Família para jogar. Observe que o Bolsa Família tem uma finalidade, é uma finalidade social, né, de cuidar desse indivíduo, e esse indivíduo, ao fazer uso do dinheiro, ele está usando com a outra finalidade. Às vezes tem a ver muito com essa pressão financeira e a visão, né, de uma recompensa imediata, né? Ou o sonho do paraíso financeiro. A gente vai até chamar isso aí, usar essa palavra, né? De um paraíso financeiro, em que você não tem mais preocupação nenhuma. Então, diante de um contexto econômico conturbado como o nosso, as pessoas tendem, na verdade, a sempre querer um pouco mais. E as apostas online, elas são alternativas barata, a curto prazo, né? Barata, rápida, rápida, e muitas vezes imediata para alguns, mas isso não quer dizer que vai ser para todos. E aí que entra a grande questão, a grande ilusão, que às vezes aquilo que o cara ganha não se compara às vezes ao tanto que ele perdeu durante a sua vida. E esse vai ser o grande X da questão, tá? Bom, e as consequências, gente? Quais são as consequências dessa dependência das casas, né? Desse jogo online? Bom, eu tenho algumas consequências. Primeiro, perda da renda e endividamento. Isso tem acontecido muito, gente. E esse problema pode gerar outros problemas também. Tá? Então, pode levar a pessoa justamente a buscar, né, outros meios para conseguir dinheiro, né? Ou às vezes em algum momento buscar atos ilícitos para poder gerar renda. Mas perda de renda e endividamento já é um processo muito grave, né? Muito grave. Outro fator que pode gerar é a ansiedade, consequência é a ansiedade e depressão. São dois pontos aí super interessantes. Porque a ansiedade é aquela expectativa. E a depressão vai ser justamente a dor de olhar para o passado e perceber justamente que você não está conseguindo ter a vida que tinha. Então, assim, olhar o passado, expectativa do futuro e você ver o seu hoje. Então, isso é um movimento constante, né, de adoecimento na saúde mental daqueles que estão dependentes. E a gente pode até culpar o governo, né, porque o governo tem uma lei. Mas o governo em si, ele não tem preocupação na lei de especificar cuidados com uma política pública em relação ao dependente em jogos online. Assim como tem uma política específica para o usuário de drogas. Mas atualmente não tem legislação específica para curar independentes em jogos online ou em jogos de azar. E esse é um problema de saúde pública, porque tem até um termo que é ludopatia, que é o vício em jogos de azar. É uma doença, um transtorno mental. Então, nesse processo de ansiedade e depressão, é outra consequência. Além de podemos trabalhar
né, que isso aqui muitas vezes tem um efeito que, diante de crises de perdas econômicas, a taxa de suicídio também aumenta. Então, a gente vai perceber que um problema vai gerar um outro problema, ou um efeito gera um outro efeito, além de problemas familiares. Então, o indivíduo pode se isolar, a família pode abandonar, destruturar famílias, né? Então, você vê que os efeitos estão aí. As consequências são bem visíveis. E elas atacam não só o plano da saúde, elas atacam também o plano social, né? E o econômico. Porque quando eu venho aqui nessa questão familiar, isso aqui é um social. Aqui é a saúde. Aqui também tem a parte econômica. Então, são três áreas que o efeito da dependência de jogos online vai atuar, ou vai afetar. Nem atuar, é afetar mesmo, né? Não atua, afeta. Tudo bem? Algum comentário a fazer? Dúvidas? Não, é? Então, quando vocês forem organizar esse texto, pode ser de forma bem simples mesmo. Que pode ser, para cada desenvolvimento, você vai colocar uma causa e um efeito. Aí você mostra qual é o motivo da causa, quem é o responsável por isso, né? Aqui, você vai mostrar o motivo da causa. Aí você explica o porquê isso acontece. Você trabalha um efeito, e aí você também justifica esse efeito, né? E você mostra, quando você pegar esse efeito aqui, sempre pontue quem é o afetado, como ele é afetado, na verdade, né? E você pode até mesmo, para você já ir muito mais específico ainda a sua argumentação, você trazer a implicação desse efeito. Como eu falei, quando você tem ali a depressão e a ansiedade, a gente pode trazer um efeito a longo prazo, que pode ser justamente a questão do suicídio. Né? A gente pode até pensar se ele vai afetar a né? Saúde mental, aqui, e eu vou fazer na minha escala. Ó, tenho aqui ansiedade, depressão, e aqui eu venho, coloco o suicídio. Como efeito mais grave da dependência. É quando o cara não consegue mais lidar com a pressão financeira diante do endividamento, ou de perder tudo que tinha, e ele passa agora por um ciclo. Né? Ele sai do ciclo econômico para um ciclo também, às vezes, do ciclo econômico para um ciclo mental. E ele vai, é como se fosse uma reação em cadeia. Tá legal? Aqui é a mesma coisa. No D2, trabalha uma causa, explica por quê, que é responsável por isso, explora o efeito, mostra quem são os afetados, trabalha qual o efeito, justifica, tá? Sempre traga, imprima criticidade, usa adjetivos para você, não é? Em mostrar que você, de fato, não está só levantando informações, você vai ter um tom crítico para você trabalhar aquele tema e aí você consegue fazer tranquilamente, ok? Dúvidas? Pronto. Então, por fim, a frase que eu sempre termino, tá? Que é o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, vamos continuar sonhando e trabalhando para que esses sonhos se tornem realidade cada vez mais, tá? Mas esse foi um tema bom, esse é um tema bom de discutir, né? Como eu falei, é um tema em alta, em evidência. Pode ser que seja um tema um neve, mas como eu falo com vocês, a gente não precisa ter preocupação com o tema, a gente precisa ter preocupação em saber argumentar. Se souber argumentar e como montar nossos argumentos, não importa o tema que vai vir, a gente vai saber discutir.